Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fred. Vamos falar hoje sobre propriedades coligativas. O termo coligativo, né? Coligar, unir, né? Se juntar, né? Então a gente vai falar sobre a união de alguma coisa, né? Bom, antes da gente falar sobre essa união, vamos falar aí sobre diagrama de fase, tá? E ponto triplo. Além do ponto triplo, vamos falar também sobre ponto triplo e ponto crítico também, tá? O que é o ponto triplo, né, dentro do diagrama? O diagrama você já deve ter estudado, né, o diagrama de fases. O diagrama de fases, ele é uma relação entre os três estados físicos da matéria, né? Então, a gente tem no mesmo gráfico a coexistência dos estados sólido, líquido e gasoso, né? E desses estados físicos, né, de que maneira que eles coexistem? Basicamente, eles coexistem... Meu Deus, o que eu fiz? Nossa, eu sumi o negócio aqui. Caralho, peraí, eu tenho que tá aqui rapidão, professor. João, me manda no WhatsApp depois, tá bom? Obrigada. Sumiu o negócio aqui. Acho que é aqui. Bom, vamos lá. O ponto triplo, ele vai ser uma intersecção dentro desse diagrama, né, entre os três estados físicos. Esse gráfico, ele basicamente é uma relação de temperatura e pressão, né? A pressão tem as suas unidades de medida, a temperatura também. Meu Deus. Aqui nesse gráfico, geralmente os gráficos eles têm a mesma característica, né? Nós temos primeiro aqui o estado sólido, nessa primeira região, né? Onde a gente tem temperaturas baixas e pressões que podem variar bastante, né? Mas geralmente também pressão baixa, né? Na parte de baixo aqui a gente tem o estado gasoso, onde a temperatura ela pode ser alta, mas a pressão ela é intermediária, né? E na parte acima, na parte superior do gráfico, a gente tem aqui a região líquida, né? Do estado líquido dessa substância. O que é o ponto triplo? O ponto triplo é uma pressão e temperatura, é um ponto, né? Que a gente associa, que a gente analisa a temperatura e a pressão dessas substâncias. E nesse ponto, ou seja, sob essas pressão e temperatura, essa substância ela pode ser encontrada nos três estados físicos, né? Então, nesse ponto específico, nós temos a coexistência dos três estados físicos, né, da matéria em parcimônia, né? O ponto triplo ele não é muito simples de ser encontrado, né? Assim, experimentalmente falando, mas é possível, né? Só que as condições necessárias, elas são bem cabulosas, né? O que acontece? Aqui nessa imagem que eu coloquei, tem aqui as linhas, né, que separam os estados sólido, líquido e gasoso. E, obviamente, se eu altero a pressão de uma substância ou a temperatura em certa condição, ela pode variar de estado físico. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma substância nesse ponto onde eu estou colocando a setinha do mouse aqui. Se eu aumento a temperatura, mantendo a minha pressão, essa substância ela pode vir a se tornar um líquido, né? E esse líquido também, se a temperatura for diminuída, ele pode vir a se tornar um sólido. Tanto que essa linha aqui, essa divisão aqui, nós temos o ponto de fusão, né? O ponto de fusão aqui, ele está chamando de solidificação, infelizmente
Essa foi a melhor imagem que eu encontrei e ela tem alguns errinhos assim, didáticos, né? Mas dá para a gente entender. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma substância nessa situação aqui, e eu reduzo a pressão sem alterar a temperatura, essa substância ela pode passar para o estado gasoso, né? E o líquido também, se eu pego um ponto em X aqui, uma substância que está nessa condição, nesse ponto aqui, e a temperatura dela for aumentada, se ele continuar em linha reta aqui, ele também vai passar para o estado gasoso, né? Nesse caso, nós teríamos a ebulição. E se eu tenho aqui embaixo, né, um gás, e esse gás a uma temperatura baixa e uma pressão também baixa, se a temperatura for reduzida, ele pode passar do estado gasoso para o estado sólido, acontecendo a ressublimação, né? Então, a gente consegue, em condições bem específicas, é lógico que para a gente chegar nessas temperaturas e também nessas pressões, você tem que ter equipamentos assim absurdos, né? Mas a gente consegue alterar, transitar a matéria, isso de qualquer substância, entre os 3 estados físicos, tá? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Alô? Professor, Oi. Pode falar. tem um estado da matéria que a temperatura é muito alta. Eu esqueci o nome. O plasma? Plasma. Estado Isso. de plasma. O estado de... Aqui, esse gráfico, o diagrama de fase, graças a Deus, a gente usa ele só para falar dos 3 clássicos, tá? Sólido, líquido e gasoso. Nesse gráfico aqui, você não vai avaliar, pelo menos nessas condições aqui, o estado de plasma. Mas o que é o estado de plasma? É a pressão muito alta e a temperatura muito alta. Certo? Então, é como se ele estivesse aqui, nessa região aqui para cima. Certo? Só que o estado de plasma, ele é para os superfluidos, né? Você tem estados, condições, características, propriedades e materiais muito específicos, né? Uma coisa muito importante de falar sobre o diagrama de fases é o seguinte: cada substância tem o seu próprio diagrama, tá? Então, você vai ter o diagrama da água, que é esse caso aqui desse gráfico. Vocês devem ter percebido aí que tem o ponto de fusão, que é a 0 graus Celsius, né, quando passa do sólido para o líquido. A temperatura de 100 graus Celsius, quando passa do líquido para o gasoso. E isso aqui, pressão, a 760 milímetros de mercúrio. O que é a 760 milímetros de mercúrio? É o 1 atm, né? É a pressão ao nível do mar. Mas aí, para cada substância, você vai ter um gráfico diferente, tá? Aí eu coloquei aqui, né, o Professor, diagrama... Pode falar. Mas também existe gás e água, não existe? Tipo assim, se ele passar do ponto crítico. Certo. Aí isso vai depender primeiro da substância, né? Mas dependendo da pressão e da Não, eu sei, eu tô falando, tipo, a água mesmo. Aham. Eu vi em algum lugar que existe gás e águas. Sem brincadeira, eu vi isso em algum lugar. Não, mas sim, isso é no ponto crítico, de fato. No ponto triplo também você tem essa coexistência, só que aí você vai ter os 3 estados. No caso da água, a água ela vai estar mais entre o estado líquido e gasoso do que no sólido. Isso no seu ponto triplo. É uma característica aí que vai depender de cada material. E isso daí também, Matheus, é o que a gente estava falando naquela hora. É em condições assim extremas. Mas sim, isso é possível. E deve ser um negócio muito louco. Eu já vi, eu acho que no YouTube deve ter esse vídeo ainda, da coexistência no ponto triplo, acho que da água e tem de um metal também. É um negócio muito louco, parece filme de ficção científica. Mas é canseira também para chegar nas condições, né? Esse próximo diagrama aqui é de uma outra... Pode falar. Quando a gente pega, por exemplo, um creme de passar na pele, a gente considera que ele é líquido ou que ele é sólido? Aí depende. Geralmente são as emulsões. Consegui achar o trem aqui. Geralmente é uma emulsão. Emulsão é a coexistência do líquido e do sólido. Mas aí depende, porque, por exemplo, tem muitos cremes desses cremes de beleza, cremes de forma geral, né? Que as substâncias que você tem neles são substâncias líquidas, somente líquidas, entendeu? Você não tem sólidos, ou mesmo se você tiver sólidos,
vai ser em condições, assim, em proporções pequenas. Geralmente são líquidos e são misturados. Mas aí entra essa lógica do que a gente está falando, tá? Eu coloquei aqui alguns pontos, né? Eu tenho o gráfico aqui com alguns pontinhos, e a gente vai falar sobre os estados físicos dessa substância em cada uma dessas situações aí, tá? O primeiro ponto aqui é o ponto A. Pelo que a gente falou aquela hora, né? Essa região aqui vai ser o estado sólido, essa região aqui de baixo vai ser o estado gasoso, e essa região superior aqui vai ser o estado líquido, tá? Então, o ponto A, ele vai ser sólido, né? O ponto B, ele está aqui nessa região, então qual é o estado físico dele? Sólido. É gasoso? Ó, de novo. É líquido. Ah, Essa líquido, B? isso, líquido. É B, isso. Ponto Essa B? região, isso, B. Ah, tá. Essa região aqui é sólido, Líquido. essa região. Essa região é líquido. Não, ele deu que era nosso. E aqui é a região gasosa. Pensa na escala, ó. Sólido, líquido e depois, por último, essa região todinha aqui. Tá no nosso terreno. Então, o A é sólido, Professor. o B é líquido. Oi. A gente tem ponto triplo e ponto crítico. Crítico. O isso. crítico é agora que você vai Eu vou explicar? falar daqui a pouquinho. O ponto triplo é onde Ah, tá. coexistem os estados sólido, líquido Uhum. e gasoso. E esse ponto ele vai depender da pressão e da temperatura. Tá? Aí, a substância em B, qual é o estado físico dela? Vai ser líquido, né? O ponto C. O ponto C aqui é o que a gente chama de ponto crítico. Esse ponto crítico, você tem a transição entre o estado líquido e o estado gasoso, tá? E a gente tem a coexistência desses dois estados físicos em condições extremas, né? Quando você atinge de fato o ponto crítico, o líquido ele converte-se para o estado gasoso. Então, no ponto crítico, nós não temos mais a substância no estado líquido. A gente tem a substância tendendo para o estado gasoso. Pessoal, quem tiver com o áudio, quem está saindo o áudio aí, tira aí para mim. Alguém vendendo leite. Bom, então no ponto crítico, nós temos a substância líquida tendendo para o estado gasoso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente for falar de pressão máxima de vapor. O ponto D aqui é uma substância no estado gasoso, né? Se essa substância D ela tem a sua pressão aumentada e a temperatura mantida, ela vai para o ponto E, né? Então, se D é gás e não ocorreu variação de temperatura, mas ela mudou de estado físico, foi por causa da pressão, né? Quando a pressão aqui, no caso, é aumentada, o gás ele tende ao estado líquido, tá? De D para E, ocorreu a liquefação ou condensação, né? Que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá? Porque a do líquido para o gasoso é ebulição, né? Ou vaporização, que é o ponto de ebulição, tá? Posso continuar? Uhum. Bom, pressão máxima de vapor. A pressão máxima de vapor, ou PMV, que geralmente eu vou falar PMV para falar mais rápido, é a pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com a fase líquida, em uma temperatura constante, né? Isso aqui está, de certa forma, associado àquela questão do ponto crítico, só que eu estou falando do líquido em qualquer temperatura, desde que essa temperatura seja o quê? Constante, certo? Bom, eu vou utilizar como exemplo aqui esses três líquidos: a água, a acetona e o óleo. Se a gente tem 3 recipientes dessas substâncias, um com cada substância, depois de certo tempo passado, a gente percebe que os volumes, geralmente, né, alteraram. A quantidade de líquido diminuiu. Aqui a gente percebe isso principalmente na acetona, né, e também na água. No óleo, se a gente for olhar aqui a graduação desse recipiente com esse, ela é a mesma, né? A gente percebe aqui que a acetona evaporou demais, né? A água evaporou uma boa parte e o óleo não evaporou,
Como é que acontece a evaporação? E o que de fato acontece lá naquele ponto crítico, né? Nós temos as moléculas aqui no estado líquido e no estado de vapor, né? No estado líquido, essas moléculas elas se organizam formando uma espécie de película, né? A gente não pode chamar de retículo, porque o termo retículo é mais para substâncias iônicas, né? Mas vocês percebem que a gente tem um emaranhamento, as partículas elas se organizam muito bem. No estado sólido, você tem o estado mais compacto, né? Aqui no estado líquido, essas moléculas também têm um certo grau de compactação, ele é menor do que no estado sólido, né? Mas ele também existe. E essas moléculas elas se organizam de tal maneira a formar como se fosse uma rede, né? Quando o líquido ele passa para o estado gasoso, de que maneira essas partículas interferem nisso? São as partículas do líquido, da substância no estado líquido, que começam a se desprender da superfície dessa camada que eu citei, e quando elas começam a se desprender do estado líquido, elas passam para o estado gasoso, né? No caso desses recipientes que são recipientes abertos, quando o líquido ou ganha calor, uma certa variação de calor faz com que ele transite para o estado gasoso, ou quando há a ação da pressão atmosférica, essas partículas da substância vão sair do estado líquido e vão para o estado gasoso. Uma coisa muito importante comentar, eu até utilizei essa linguagem, e pode ser que alguém tenha interpretado errado. Quando eu tenho substâncias no estado líquido e gasoso, elas são iguais. O que é diferente? A gente até falou sobre isso algumas vezes atrás aí. É a quantidade de calor. Principalmente, o termo geral que a gente vai utilizar é quantidade de energia, né? Então, as moléculas do estado líquido são iguais às moléculas no estado gasoso, consequentemente também no estado sólido. Mas a maneira com que essas moléculas estão organizadas, isso vai depender de alguns efeitos, de algumas variações externas, que é o caso da pressão ou da quantidade de calor. Essa molécula ela vai mudar de estado físico, né? Mas ela quimicamente, a estrutura daquela substância, daquela molécula, não muda, tá? Bom, como eu disse, aqui se eu tenho um líquido em um recipiente aberto, esse líquido ele tende a ir para o estado gasoso. A gente percebe que isso aqui aconteceu aqui na água e na acetona. Por que isso não aconteceu no óleo? O óleo, ou os compostos orgânicos de forma geral, isso é uma coisa que o Ale deve ter comentado com vocês ultimamente, alguns dias aí, é que os compostos orgânicos eles são viscosos, né? As forças intermoleculares entre eles, a atração entre as partículas, entre as moléculas, é relativamente grande. E no caso do que a gente está falando especificamente aqui, isso vai ser um fator muito importante, né? Se você pega, por exemplo, o caso do óleo, que é uma substância apolar, né? As substâncias apolares, de forma geral, as substâncias apolares elas são muito voláteis. A gente vai falar sobre volatilidade daqui a pouco. Mas os compostos orgânicos, alguns, devido ao tamanho das suas estruturas, as moléculas muito grandes, essa substância tem muita dificuldade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Não é o mesmo que acontece, por exemplo, com a gasolina, né? Com o álcool, que também é um composto orgânico. Essas substâncias elas são menos densas, menos viscosas, né? Elas são mais voláteis, né? E essa volatilidade faz com que essas substâncias, a propriedade, a volatilidade que faz com que essas substâncias passem para o próximo estado, que no caso depois do líquido é o estado gasoso, tá? Vamos passar para o próximo slide aqui. O que é a volatilidade? É a capacidade de um líquido transitar naturalmente para o estado gasoso. Então, acontece o que estava representado naquele segundo desenho, né, naquela segunda imagem. As partículas do líquido, da substância no estado líquido, elas têm a sua quantidade de energia variada e elas têm a possibilidade de transitar para o estado gasoso, tá? Em recipientes fechados, é o nosso foco de estudo aqui, ocorre o que a gente chama de equilíbrio dinâmico.
O que é o equilíbrio dinâmico? Quando você pega, por exemplo, uma panela de pressão com água e aquece essa panela e, consequentemente, o líquido, esse líquido ele ganha calor e chega a um ponto que ele começa a transitar para o estado gasoso. Só que dentro da panela de pressão, a pressão é diferente da pressão atmosférica. Como a pressão é diferente, esse gás, essa substância no estado gasoso, ela é forçada pelo recipiente estar fechado a voltar para o estado líquido. Só que aí essa partícula que voltou para o estado líquido ganha calor de novo e ela volta para o estado gasoso de novo. Aí fica nesse ciclo. Ela se converte em líquido e em gás, em líquido, em gás. No caso da panela de pressão, como ela não é um sistema fechado, uma parte desse gás escapa. Ele sai pela válvula, né? Se a panela fosse fechada, completamente lacrada, ia chegar um ponto que o líquido ia passar para o estado gasoso, ia aumentar muito a pressão externa e a panela ia estourar, tá? A não ser que você tivesse colocado dinamite dentro dela, aí sim ela explodiria. Mas se você tiver só água lá dentro, ela vai estourar, igual balão, tá? O equilíbrio dinâmico, então, é a coexistência de substâncias em estados diferentes, principalmente líquido e gasoso, tá? Aqui a gente está falando principalmente de substâncias que são voláteis, que não faz muito sentido eu falar do óleo nesse equilíbrio, porque ele não transita para o estado gasoso em condições ambientais normais, né? Depois que o equilíbrio é atingido, não há mais como as moléculas passarem para o estado de vapor sem que outras passem para o estado líquido, né? No equilíbrio, atinge-se o ponto máximo que a pressão pode suportar, a pressão da transição de estado do líquido para o gasoso, né? Nesse ponto é quando nós temos o que a gente está chamando aí de pressão máxima de vapor. Cada líquido, eu acho que eu até coloquei isso no próximo slide, não coloquei, não no próximo, pelo menos. Cada substância diferente tem uma pressão máxima de vapor diferente. Eu acho que aqui tá, tá assim. Aqui eu tenho a acetona, a água e o óleo. Se eu pego um nanômetro, que é um equipamento utilizado para medir a pressão, né, a pressão de gases de forma geral, eu, por exemplo, quando você vai encher o pneu do carro, a máquina lá, ela vai medir em nanômetros a pressão de ar dentro do pneu, né? Aqui eu consigo medir a pressão dessas três substâncias. Aí aqui eu coloquei valores arbitrários, né? Estou mostrando que a setinha aqui na acetona, a pressão é maior do que na água, né? E no óleo, é a menor das três pressões. Isso acontece por quê? Num sistema fechado, as partículas de acetona, elas vão começar a sair do estado líquido e vão passar para o estado gasoso. Então, a quantidade de partículas da acetona no estado gasoso vai ser alta. Essa quantidade de partículas no estado gasoso alta faz com que a pressão seja alta. Na água, né, a quantidade de partículas no estado gasoso é menor do que em relação à quantidade de partículas de acetona. Consequentemente, a pressão máxima da água é menor. Essa pressão máxima de vapor, ela depende de quantas partículas do líquido passam para o estado gasoso. Quanto mais partículas passarem para o estado gasoso, maior vai ser a pressão que esse gás exerce sobre o líquido, fazendo com que mais partículas do líquido passem para o estado gasoso, tá? O que é essa pressão máxima de vapor? Eu já dei a resposta já. A pressão máxima de vapor é, de fato, a pressão atmosférica. É a gravidade. A gravidade, ela vai agir em partículas mais pesadas, em partículas de maior densidade, as puxando para baixo. E as partículas que não sofrem tanto o efeito da gravidade, elas vão fazer o quê? Elas vão para a atmosfera. Por isso que a nossa atmosfera é gasosa, porque a densidade dos gases é menor do que a do sólido. Pois não? Quem falou comigo? Professor, foi eu. Pode falar. Por exemplo, o que eu fiquei em dúvida, na verdade, é se seria natural, se só tem acetona, se só tem a água. Aqui eu coloquei nesse Só tem isso, o que muda é a pressão. Não, você tem todas as propriedades químicas diferentes, né? E o que vai fazer com que essas características sejam diferentes são essas propriedades. São as propriedades de cada material. Tanto que eu vou falar disso agora, ó. O que altera a pressão máxima de vapor? A temperatura. Se você tem temperaturas diferentes, a pressão máxima de vapor vai ser diferente. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a pressão máxima de vapor. E o fator ambiental que vai fazer essa mudança acontecer vai ser a natureza química da substância. Então, por que eu coloquei acetona e água? Porque a acetona é muito volátil.
Você deixa um recipiente de acetona aberto, em pouco tempo ela já começa a evaporar loucamente. E a água não, a água já demora mais um pouquinho, mas ela também evapora bastante, certo? Gente, esse primeiro momento ele vai encerrar agora. Eu vou pausar aqui e vou iniciar de novo, tá? Porque eu já vou iniciar a segunda parte, que é os efeitos coligativos. Aí eu aguardo vocês. É o mesmo IP aí, certinho? Eu vou encerrar aqui e já a gente continua.